Hoje meu grupo vai estar falando sobre oncopediatria e eu fiquei com a parte especializada no tumor de Wilms. Vamos lá, o que é o tumor de Wilms? O tumor de Wilms, ele é um tumor maligno, tá? Originado no rim. Atinge crianças geralmente na faixa de 2 a 5 anos de idade. Então a faixa etária que esse tumor de Wilms atinge, o tumor maligno, é na faixa etária de 2 a 5 anos, tá? O tumor de Wilms, se ele é diagnosticado no estágio inicial, o tumor tem até 95% de cura. Em uma criança sadia, numa criança normal, saudável, essas células elas vão se formar, e os rins vão amadurecer e vão se especializar para formar diferentes tecidos. Quando as crianças nascem, algumas dessas células continuam a se desenvolver, amadurecer ao longo de 3 a 4 anos. Nas crianças que sofrem de tumor de Wilms, as células não amadurecem e continuam a se reproduzir de forma acelerada, ou seja, se reproduzindo de forma acelerada, tumor maligno, tá? É muito raro o tumor apresentar mais de um tumor em um rim ou então em ambos. Geralmente é só um tumor em um rim só, tá bom? Normalmente, o seu primeiro sinal é uma massa palpável ou inchaço do abdômen, que em geral não é dolorido, tá? Para os subtipos de tumor de Wilms, então eu vou falar aqui bem rapidinho sobre os subtipos. São dois que são os principais, que é a história favorável e a histologia anaplásica. A história favorável, lógico, quando vai olhar as células neoplásicas, elas não aparecem muito normais, mas não há anaplasia, ou seja, não há algo anormal, tá? Então, o que acontece que na história favorável, a chance de curar as crianças com esses tumores é muito boa. A histologia anaplásica, o que acontece? As células cancerosas, elas tendem a ser muito grandes e distorcidas, tá? E às vezes a anaplasia já está espalhada por todo o tumor. É difícil de tratar, tá? Então, por isso que é histologia anaplásica, ela já está com a anaplasia ali, ela já está toda distorcida, grande quando diagnosticada, então é bem mais difícil, mais resistente de tratar. O diagnóstico, quando o médico especialista suspeita da neoplasia, em exame clínico prossegue com outras etapas para a confirmação da doença. A investigação, ela começa pelos exames de imagem, que na maioria das vezes fornecem informações suficientes para formar o diagnóstico, tá? Os exames mais usados são a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, o raio-x de tórax e também os exames de urina e o de sangue devem ser realizados caso o médico suspeite da neoplasia renal, tá? O tratamento, então, a cirurgia é essencial, tá? E na maioria das vezes a necessidade da retirada do rim afetado em um procedimento chamado nefrectomia. Durante o procedimento, gânglios linfáticos próximos também são examinados e alguns devem ser removíveis. Então, isso já entra na parte de estadiamento, porque quando já está ali na cirurgia, ele vai fazer aquela examinada, né, gânglios, para ver se foram afetados e também já é removido, tá? Nos casos raros, o que ocorre a doença nos dois rins, é possível realizar a retirada parcial do rim, preservando a parte do rim que não contém o tumor e com isso preservar a função renal da criança, tá bom? Todos os pacientes de tumor de Wilms também são tratados com quimioterapia, cuja intensidade vai depender da extensão da doença. Dessa forma, os pacientes que têm o tumor pequeno e localizado recebem menor intensidade de quimioterapia, enquanto os que estão com a doença mais disseminada precisam receber tratamento quimioterápico mais tenso. O acompanhamento ele deve ser realizado em centros de referência com a equipe multidisciplinar, tá? Que inclui o radiologista, o patologista, o pediatria geral, o oncologista pediátrico, o radioterapeuta, o cirurgião pediátrico, oncológico, enfermeiras especializadas, psicóloga, assistente social, dentista e dentista terapeuta ocupacional também, tá? Os cuidados de enfermagem eu coloquei bastante porque eu achei muito importante, porém não vou estar falando todos, tá? Mas alguns dos cuidados são relacionados aos procedimentos para diagnóstico, como a coleta de sangue, a urina para encaminhamento para exames de imagem, os cuidados pré e os pró-cirúrgicos, cuidados com os dispositivos venosos e outros dispositivos invasivos, tá? São crianças, pele mais sensíveis, então sempre tomar o cuidado devido, tá?
O retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum na infância, que representa cerca de 10 a 15% dos cânceres ocorridos na primeira infância. Normalmente se apresenta com uma leucoria, que é um reflexo anormal na pupila ocular, mais comumente nos 3 primeiros anos de vida. Sendo de maior fácil percepção ao observar fotografias tiradas da criança. É importante observar que se o tumor não for tratado, ele é mortal. Os sinais de atenção é quando ocorre estrabismo e nistagmo. Em relação ao tratamento, ele vem avançando bastante no decorrer dos anos e com a identificação precoce do quadro, resulta num quadro de sobrevida de 95% dos casos. E o retinoblastoma pode ser classificado como hereditário ou não hereditário. Nos casos dos casos hereditários, a mutação ocorre nas células reprodutivas, os espermatozoides e ovário, e representam 40% de todos os casos de retinoblastoma. Cerca de 25% de histórico positivo nos casos hereditários e de 10% num quadro geral dos casos, ou seja, não ter o histórico positivo familiar não exclui ser do tipo hereditário. Quando ele é não hereditário, ocorre por conta de mutações somáticas nas células, sendo majoritariamente unilateral e unifocal, e tendem a apresentar-se mais tarde do que em casos hereditários, acima dos 3 anos. Também é importante salientar que nos casos hereditários, mesmo curado, existe alta possibilidade de um segundo tumor se desenvolver, e que a hereditariedade gera o risco de 50% de passar a doença adiante, quando ocorre uma mutação no gene RB1. Por isso é necessário teste genético para todos os casos de retinoblastoma. Para triar essa doença, a primeira triagem é feita por um oftalmologista especializado em retinoblastoma com 8 semanas de vida. Após mais 8 semanas é feita a segunda triagem e a terceira triagem é feita após mais 12 semanas. Após os 3 anos de idade, até os 7, deve ser feito de cerca de 4 a 6 meses de intervalo essa triagem. Para diagnosticar o retinoblastoma, são necessários alguns exames para estadiamento. Esses exames são exame físico completo, oftalmológico, sob anestesia, ultrassonografia ocular, tomografia óptica e ressonância magnética do crânio e das hortas, observando que deve ser evitada a tomografia quando tiver indícios de retinoblastoma, pois existe alto risco de desenvolver um segundo tumor. Assim, por conta da radiação, deve ser evitada essa tomografia. Outra observação é que não pode ser feita a biópsia da lesão por conta de risco de disseminação da doença extraocular, podendo ser usado no lugar oftalmoscópico indireto para diagnosticar a doença e os demais exames de imagem que foram citados anteriormente. Osteosarcoma é um tumor maligno ósseo, mais frequente na infância e adolescência, comumente associado à dor local, como também a alterações ósseas. Devido à sua maior prevalência ser nas pernas, a alteração na marcha é uma das principais queixas. Geralmente é causado por erros do DNA das células, que começam a crescer e se multiplicar sem controle. Além disso, existem alguns fatores de risco que podem desencadear o osteosarcoma, como a idade, sexo, geralmente é mais comum em homens, e a doença de Paget. A taxa de sobrevida é de 64% em 5 anos e cai para 50% quando ocorre metástase. No caso de crianças e adolescentes, é comum detectar os nódulos a partir de um machucado ou um trauma local. Não existe causas ambientais ou que estejam relacionadas ao estilo de vida para o osteosarcoma. Por isso, não existe nenhuma maneira de prevenção contra a doença. Os sintomas são perda de peso, rigidez nas articulações, falta de ar, inchaço no local da dor, dormência ou formigamento.
O sintoma inicial é o surgimento de dor na parte envolvida, que começa leve, melhora com analgésico e aos poucos vai aumentando, tanto a intensidade quanto a duração, até se tornar persistente. E no início pode ser constante e piorar à noite. A cirurgia envolve uma excisão grande para retirar o tumor, muitas vezes sendo necessário a inserção de uma prótese interna, endoprótese, para substituir o osso retirado. As endopróteses são feitas de metal e outros materiais. A reabilitação é muito mais intensa após a cirurgia de salvamento do membro do que após uma amputação. O tratamento normalmente para estes tumores é o seguinte: biópsia e quimioterapia por umas 10 semanas, ou cirurgia e quimioterapia por até 1 ano. A quimioterapia é uma parte mais importante do tratamento para esses tipos de tumores. A definição de tumor cerebral ou sistema nervoso central resulta no crescimento fora de controle de células anormais, distinguindo entre tumor benigno e maligno. A diferença entre esses tumores é que o maligno ele invade tecidos vizinhos, resultando na piora e evolução precoce da doença. O principal exame para investigação seria a ressonância magnética de crânio, e dando continuidade, dependendo do resultado, para a coleta de biópsia ou ressecção cirúrgica, que é o termo médico para remover cirurgicamente parte de um tecido, estrutura ou órgão, sendo feito assim um estudo histopatológico do tumor. São muitos tipos de tumores cerebrais existentes, mas o principal é o medulloblastoma, que representa cerca de 20% dos cânceres de cérebro e de medula espinhal nas crianças. O tratamento seria uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, e ele deve ser realizado em centros especializados no tratamento de câncer pediátrico, como o GEPAS. Na maioria dos casos, as causas da doença é desconhecida, mas um fator de risco ambiental é a radiação ionizante, que seria um raio-x, uma tomografia computerizada e até mesmo a radioterapia. Tendo a conclusão dessa pesquisa que os tumores cerebrais e do sistema nervoso central são o segundo tipo mais comum em crianças, representando 26% dos cânceres infantis. Eu vou apresentar para vocês o rhabdomyosarcoma. O que é? O rhabdomyosarcoma é um tumor maligno que surge de células que se desenvolvem nos músculos, sendo muito comuns na infância. Esse tumor normalmente se localiza na cabeça, no pescoço, no sistema urinário e nas extremidades do corpo, podendo também espalhar-se para o pulmão, a medula óssea, o hinofodo e os ossos. Também temos tipos de rhabdomyosarcoma. Temos rhabdomyosarcoma embrionário. É o mais comum e acontece com mais frequência entre bebês e crianças. Ele tende a desenvolver-se nas áreas da cabeça, do pescoço, da bexiga, da vagina, da próstata e dos testículos. E temos o rhabdomyosarcoma ovular. É o mais frequente em crianças mais velhas e adolescentes, atingindo principalmente o tórax, os braços e as pernas. O câncer recebe esse nome porque as células do tumor formam pequenos espaços ocos nos músculos, chamamos de alvéolos. E quando isso acontece? Geralmente o rhabdomyosarcoma se forma durante a gravidez da mãe, ainda durante a fase embrionária, quando as células que vão dar origem aos músculos esqueléticos se tornam malignas e começam a se multiplicar sem controle, originalizando o tumor. 2/3 dos casos são diagnosticados em crianças com menos de 7 anos de idade, e as doenças é mais comum em meninos do que meninas. E quais são as possíveis causas?
Até o momento, quais são os possíveis sintomas? Os possíveis sintomas são presença de um nódulo duro, olhos lacrimejantes ou salientes ou dores oculares, congestão nasal, alteração na voz ou coriza com muco e pus, dores abdominais, dificuldades para urinar e sangue na urina. Tomografia computadorizada ou pela ressonância magnética. O diagnóstico da doença é confirmado ao coletar uma amostra do nódulo e fazer a biópsia. Às vezes, o nódulo inteiro é removido para determinar se houve disseminação das células doentes. Pode ser realizado um exame de tomografia do tórax e uma de cintilografia óssea. E quando devo procurar um hospital? Bom, nas primeiras evidências de um nódulo firme no abdômen, nos braços ou nas pernas, dores nos olhos e no abdômen, congestão nasal, alteração na voz, coriza com muco e pus, dificuldade para urinar e sangue na urina. Bom, o tratamento para rabdomiossarcoma é feito em geral com cirurgia e quimioterapia e às vezes radioterapia. Bom, dito isso, uma dica de um hospital. O hospital se chama O Pequeno Príncipe. O hospital conta com especialistas para atender crianças e adolescentes de todas as idades, com excelência técnica e científica e cuidados humanizados.